Mensagem aos médiuns pelo Espírito Emmanuel. Mensagem aos médiuns pelo Espírito Emmanuel. Então a gente vai falar do nome Emmanuel. Emmanuel. Porque o Robert, ele descobriu que Emmanuel é um nome verdadeiro que o sistema místico religioso escondeu do povo. Então ele fala com uma arrogância, né? Chama as pessoas de porcos indomáveis, porque agora ele descobriu o nome verdadeiro e as pessoas negam o nome Emmanuel. Então é o seguinte, assim, ó, Robert, eu nego todos esses nomes que são apresentados pelo sistema. Sabe por quê, Robert? Porque é o seguinte, Robert, nesse teu livro chamado Bíblia, né, nesse livro tão contraditório, do qual a verdade foi fragmentada. Então, assim, nesse teu livro, Robert, está escrito o seguinte, quando perguntam para aquele homem, mestre, como que vai vir a salvação? E ele deixa bem claro, eu acho que está na passagem de Ezequiel, a salvação não vem com aparências exteriores, porque a salvação está dentro de vós. Então, Robert, quem vai se salvar é você mesmo. Então cabe a você pesquisar e não ficar esperando um salvador vindo de fora. Sabe por quê, Robert? Porque nesse contexto todo, né, de salvação, as pessoas estão morrendo, né? E aí? Até quando as pessoas vão ficar esperando um salvador? Então, assim, ó, o problema do religioso é que o religioso está sempre esperando um salvador. Alguns esperam Buda, outros esperam Shivas, outros esperam Yahusha, outros esperam quem? Astarcheran, Sananda. Eles estão sempre esperando alguém vir de fora para salvar eles, né? Sendo que essas pessoas que estão de fora, se tu parar para usar a razão, elas estão numa boa. E tu tá te ferrando esperando elas virem. Entendeu? Então é o seguinte, se fosse para vir, Robert, já teriam vindo há muito tempo. Porque milhares de pessoas inocentes estão morrendo na mão do sistema religioso devido a essa desigualdade social. Entendeu? Então, assim, ó, o Robert, me desculpa, mas tu tem o mesmo pensamento dos religiosos, sempre esperando um salvador, porque tu não entendeu que está escrito que a salvação está dentro de vós. E quem vai vir com aparências exteriores, né, são os enganadores, Robert. Por isso que está escrito no livro, virão vários em meu nome, fujo porque não é eu. Mas aí as pessoas acreditam em Astarcheran, acreditam em Sananda, acreditam em Buda, acreditam em Jesus Cristo, acreditam em Yahusha, acreditam em Emmanuel, né? Porque são super-heróis, né? Que estão numa boa nesse momento e tu tá ferrado, mano. Esperando ele. Esperando as profecias se cumprirem, né? Essa agenda satânica. Então, assim, ó, eles vão vir. Mas vão vir para enganar os que não despertaram e estão esperando eles. Porque não despertaram e não entenderam que a salvação está dentro de cada um. Porque quando perguntaram isso para aquele homem, ele falou exatamente isso. A salvação está dentro de vós, não vem com aparências exteriores. Então fujam, porque não é eu. Sabe por que o nosso Pai Celestial fala? Virão vários em meu nome, fuja porque não é eu. Porque o Pai Celestial é revelado na própria criação, Robert. Se tu tem um alimento hoje para sustentar o teu corpo físico, é porque o Pai está providenciando. Se tu tem um oxigênio, né, para oxigenar os teus pulmões, é porque o Pai está providenciando. Se tu tem água para saciar a tua sede, Robert, é porque o Pai está te providenciando. Então ele é revelado na própria criação.
Por isso que está escrito que ele não é servido por mãos humanas, porque ele é pai. E um pai, ele não foi feito para ser servido, mas sim para servir o filho. Então, ele te serve todos os dias através da criação. E tu não consegue ver isso. Tu não consegue perceber que tu já está no reino do céu. Só que esse reino do céu foi tomado à força. Entendeu? Por Satanás, pelos espíritos de demônio. Então tu já está no reino do céu, mas tu não consegue ver isso, tu não consegue perceber que o planeta Terra está ancorado no universo. E o universo é o reino do céu. Só que esse reino, meu irmão, foi tomado à força. Mas tu está esperando, como os religiosos, um salvador, um super-herói. E quem vai vir te salvar é o engano, é a mentira. Né? Porque tu descobriu que o nome Emanuel é o nome verdadeiro. Né, Robert? E está negando a verdade. Que a verdade não é os nomes, é o amor ao próximo, Robert. A verdade, a salvação é o amor ao próximo. Nós tendo amor ao próximo, a gente muda a nossa vibração e cai todo o sistema maldito religioso. Então vamos fazer o cálculo do nome Emanuel. Vai dar 57, Robert. 57 está aonde? Na estrela. 5 pontas, ó, 57. Que está numa formação, ó. Vamos desinverter a estrela. Que está numa formação piramidal de 5 pirâmides. E cada pirâmide tem 3 lados. Então 5 vezes 3 vai dar 15. Soma total da número 15, 5 mais 1 vai dar 6. Só que a estrela está numa formação piramidal de 5 pirâmides. Então 6 com mais 5 vai dar 11. 5 com mais 1 vai dar 6. 6 com mais 1 vai dar 7. Entendeu? Então aqui, ó, eu tenho o número 611 e tenho o número 75. Se eu inverter a estrela, Robert, ó, o que eu tenho aqui, ó? O número 57. Ó. E 57 é o cálculo linear da palavra Satanás, Robert, ó. E tu tá vendo aqui, Robert, ó, que aparece o número 911? Tá vendo, Robert? Que apareceu o número 911. O número 911, Robert, é o cálculo linear do nome Lúcifer, ó. Tá vendo, Robert? Tá vendo? Então é o seguinte, Robert, ó. Fazendo o cálculo, ó, da palavra espiritismo, ó, vai dar 62. E 6 com mais 2 vai dar 8. Cálculo da palavra cálculo da palavra morte, Robert, ó, vai dar 26. E 2 com mais 6, Robert, vai dar 8, ó. Cálculo da palavra espiritismo vai dar 62. E 6 com mais 2 vai dar 8, ó. Cálculo da palavra Emanuel, tirando um M. Aqui eu fiz com 2 M's, né? Tirando um M, Robert, ó, vai dar 62. E 6 com mais 2 vai dar 6 com mais 2 vai dar 8. Então assim, ó, Robert, tu tá tirando as pessoas do judaísmo, né? Do budismo, de todas essas crenças, mas tá levando para dentro da mente dessas pessoas uma doutrina espírita, Robert. E ainda mais quando tu vem falar de números cabalísticos, 144 mil. O nosso Pai Celestial, Robert, ele não é limitado. Quem é limitado é Satanás. Então Satanás trabalha com números fechados, entendeu? Então por isso que a numerologia não é relacionada com o Criador. Porque o Criador é infinito. Então ele não tem limite. O único que é limitado é Satanás. Por isso que existem as codificações cabalísticas, Robert. Entendeu? 144 mil, 12 apóstolos. São tudo codificações, né? Entendeu? As 12 tribos, isso aí são tudo codificações do cultismo, que quem começa a pesquisar sobre o cultismo começa a entender essas codificações, entendeu? Então assim, ó, Robert, tá vendo aqui, ó, Emanuel deu 62, e ó, Espiritismo deu 62, agora vai no YouTube, ô Robert, e pesquisa sobre o nome Emanuel, que tu vai ver que Emanuel está relacionado com o Espiritismo. Então assim, ó, Robert, o que está escrito nesse livro chamado Bíblia? Que os vivos não têm acesso aos mortos e os mortos não têm acesso aos vivos. Então, Robert, se os vivos não têm acesso aos mortos e os mortos não têm acesso aos vivos, então, Robert, eles falam que no Espiritismo aquelas pessoas, elas estão incorporadas com espíritos de parente. Mas se no livro chamado Bíblia, que está dentro da casa espírita, porque os espíritas eu acho que não leram essa passagem. Porque se o livro que está dentro da casa espírita está escrito que os vivos não têm acesso aos mortos e os mortos não têm acesso aos vivos, está escrito no livro Bíblia, né? Isto, uma passagem. Então assim, Robert, quem são esses espíritos que estão incorporando nas casas espíritas, dizendo que são espíritos de parente, hein? São espíritos desses seres caídos,
enganando a humanidade, entendeu? Então tu acha que quem é que vai vir te buscar? Emmanuel vai vir te buscar, sendo que o próprio livro revela que a salvação não vem com aparência exterior, que a salvação está dentro de você. Mas sabe por que tu não consegue entender isso? Porque justamente o sistema místico religioso, Robert, não quer que as pessoas venham despertar a consciência. Porque o povo, quando despertar a consciência, todas as religiões cairão, Robert. Então por isso que a religião coloca um ser acima do ser humano, entendeu? Um ser mágico, um ser dotado de poderes, justamente para diminuir o ser humano, para o ser humano não despertar. E é por isso que o planeta Terra até hoje vive esse caos e não se salvou, porque a salvação está no despertar da consciência das pessoas e entender que é o seguinte: o conceito de família é a união de todos os povos, entendeu? Com igualdade. Com igualdade, mano. Amor ao próximo. Mas aí as pessoas estão esperando vir Jesus Cristo, Buda, Krishna, Astarcheran, Sananda, Emmanuel. E as pessoas estão sentadas, esperando, enquanto o circo está pegando fogo, mano. Por quê? Porque não querem despertar. Porque elas conseguiram ser diminuídas pela religião. Então elas estão esperando um Salvador, sendo que a salvação está dentro delas. Então assim, ó, Robert, ó, a pesquisa sobre o nome Emmanuel, tu vai ver que o nome Emmanuel está relacionado ao Espiritismo. E aí tu vai me dizer que o nome Emmanuel foi oculto das pessoas? Não. Entra numa casa espírita, tu vai ver lá eles falando sobre Emmanuel. Então assim, ó, Robert, eu não sou o dono da verdade, por isso que está escrito no teu livro chamado Bíblia, o livro do sistema religioso, que é o seguinte: então Lúcifer arrastou uma terça parte das estrelas. Por quê? Porque Lúcifer, ele usa vários nomes. Por quê? Porque Lúcifer, Robert, ele é um camaleão dentro das religiões para enganar as pessoas. E o único meio dele agir como camaleão dentro das religiões é através dos nomes, Robert. Então por isso que eu não me apego a nomes, eu me apego no que? Em atitude. E a atitude do sistema é uma atitude contrária. A atitude do sistema religioso é uma atitude contrária. Então assim, ó, eu não me apego a nomes. Tá me entendendo, Robert? Então assim, ó, eu não sou dono da verdade, mas está escrito que Lúcifer arrastaria uma terça parte das estrelas. Então tu tá vendo que Lúcifer dá 911. Só que Lúcifer, o Robert, são seres híbridos, né? Que tu não suporta essa ideia e diz que esses discos voadores que estão aí já em contato com algumas pessoas são drones, tá? Então assim, ó, Robert, é assustador, dá pra ver no teu semblante, né, que tu já tá ficando uma pessoa perturbada, entendeu? Desorientada. Me desculpe, Robert, mas a verdade tem que ser dita. Eu não sou o dono da verdade, mas a tua verdade, Robert, não me serve porque eu pesquiso. Mensagem aos médiuns pelo Espírito Emmanuel. Mensagem aos médiuns pelo Espírito Emmanuel.